67% dos brasileiros reduziram consumo de carne e 47% reduziram consumo de pão francês. De forma geral, 85% dos brasileiros reduziram compras de alimentos desde o início desse ano de 2021. População pobre foi a mais prejudicada pela inflação, pelo aumento dos alimentos e produtos. Bora saber sobre essa situação grave, gravíssima, delicada e dramática do povo brasileiro e não dos políticos? Bora saber sobre isso? Triste, né? Lamentável, mas é a realidade cruel que só atinge o povo pobre brasileiro. O político tá rindo à toa. Bora pro vídeo. Você que está assistindo esse vídeo, já diminuiu a quantidade de carne que você comprava antes? Hoje você compra menos? Pãozinho, você está comendo menos? Até bom para a saúde, né? Mas todo mundo gosta de um pãozinho. Alimentos, você diminuiu? Você está comprando os mais baratos? Como é que está a sua compra? Cada dia que passa você está comprando menos? O dinheiro não tem dado quando você vai no supermercado? Vamos falar sobre isso. Uma pesquisa que foi divulgada nesta segunda-feira, dia 20 de setembro, ontem, eu estou gravando esse vídeo dia 21 de setembro, ele vai ser estreado amanhã, dia 22 de setembro, aponta que 85% dos brasileiros reduziram o consumo de alimentos desde o início do ano de 2021. Com destaque para carne de boi, arroz, feijão, frutas, legumes e pão. Então as pessoas estão comprando menos carne de boi, menos arroz, menos feijão, estão comprando menos frutas, menos legumes e menos pão. O ovo, ao contrário, ganhou espaço nos lares do país como substituto da proteína, substituindo a carne bovina. Segundo o levantamento realizado entre os dias 3 e 15 de setembro, de acordo com os dados, 67% dos brasileiros cortaram o consumo de carne vermelha, 67%, 51% cortaram o consumo de refrigerantes, que é caro, né? E também faz mal, né? Ficar tomando refrigerante. Sucos, 46% dos brasileiros cortaram na verdade, 67% dos brasileiros cortaram o consumo de carne vermelha, 51% dos brasileiros cortaram o consumo de refrigerantes e sucos, que é os dois aqui, eu confundi. Então, 51% dos brasileiros cortaram o consumo de beber refrigerantes e sucos. 46% dos brasileiros cortaram o consumo de leite, queijo e iogurte. Então 46% dos brasileiros cortaram consumo de leite, queijo e iogurte. Pão francês, pão de forma e outros pães aparecem entre 41% de brasileiros que estão consumindo menos pão de francês, pão de forma e outros tipos de pães. Então 41% dos brasileiros diminuíram ou cortaram o consumo de pães. Demais gastos básicos, como arroz, feijão e macarrão, estão deixando de ser comprados por 34%. 34% das pessoas pararam de comprar arroz ou diminuíram. 36% dos brasileiros diminuíram o consumo de feijão. 38% da população brasileira diminuíram o consumo de macarrão. O consumo de frango, porco, carne de frango, carne de porco e outros tipos de carnes e do grupo de frutas, legumes e verduras também teve queda relevante.
Então as pessoas diminuíram carne, né, porco, frango, carne bovina, diminuíram o consumo de frutas, diminuíram o consumo de legumes, diminuíram o consumo de verduras. Olha, eu tenho uma leve suspeita que o povo vai começar a emagrecer por força. A força. Porque ó, o brasileiro está diminuindo o consumo de arroz, feijão, carne bovina, carne de frango, carne de porco, pão, refrigerante, suco, leite. É o que eu consegui lembrar aqui. Feijão, macarrão. O povo vai o quê? Vai morrer de fome? Ou vai ficar super magro? Só pode, né? Pelo que eu vi aqui, verduras, ó, tá diminuindo o consumo de frutas, tá diminuindo o consumo de legumes, tá diminuindo o consumo de verduras. Gente, isso é um absurdo. Ou o povo corta, né? O povo diminui, ou morre de fome, porque tem que pagar a conta de energia elétrica cara, conta de água cara, tem que comprar remédio, tem que pagar aluguel. Se tiver um carrinho velho, tem que colocar combustível, tem que colocar internet no celular se quiser assistir alguma coisa, ou conversar, ou telefonar, manter contato com o familiar, tem que colocar uma internet no celular. E como fazer tudo isso com cada vez menos dinheiro na mão? Coitado dos políticos. Já pensou os políticos? Eu fico pensando na vida dos políticos. Deve estar muito difícil para eles. A gente tem que fazer uma vaquinha, se juntar e ajudar o sistema político, o judiciário, os generais, né, marinha, aeronáutica, os donos de banco, coitados, os donos de banco devem estar passando uma fome, os donos de mídia, TV Globo, SBT, o Edir Macedo, Valdomiro Santiago, Eric Soares, esses pastores devem estar passando um perrengue. Vamos terminar a matéria aqui, senão eu vou começar a ficar um pouco triste, só de lembrar que esses que eu citei devem estar passando necessidade grave. Nesses casos, no entanto, também se destaca o percentual de entrevistados, que disse ter aumentado a compra desses itens. Segundo a Datafolha, essa contradição pode indicar as substituições de itens da cesta básica. Frutas, legumes e verduras sofreram uma redução de consumo entre 36% da população pesquisada. Uma parcela similar de 33% aumentou o consumo desse tipo de produto desde o início do ano. Há ainda 30% que mantiveram o consumo inalterado e 1% que não consomem, né, frutas, legumes e verduras. Tem 1% que não consome essas coisas. A redução no consumo desses alimentos naturais atinge de forma mais intensa os mais pobres. No segmento com renda até 2 salários mínimos, 45% das pessoas diminuíram a quantidade de frutas, legumes ou verduras consumidas. Entre quem tem renda de 2 a 5 salários mínimos, 29% diminuíram o consumo de frutas, legumes e verduras. No grupo com renda familiar de 5 salários mínimos até 10 salários mínimos, que é 10 mil reais, de 5 mil a 10 mil reais por mês, 20% diminuíram o consumo de frutas, legumes e verduras. E entre os mais ricos, com rendas superiores a 10 salários mínimos, aqui a gente já está falando dos políticos, juízes, promotores, desembargadores, ministros do STF, generais, os donos de mídia, os donos de banco. Aqui já nós estamos entrando numa outra área que a gente nem conhece. Quem ganha superior a 10 salários mínimos, 10 mil reais, apenas 8% reduziram o consumo desses alimentos. Agora eu já fiquei feliz que os políticos não estão nesse grupo. Não, os políticos estão nesse grupo, né, de 10 salários mínimos para cima. Os políticos, o judiciário, os donos de banco, os donos de mídia, os donos de igreja, os empresários bilionários, o agronegócio. Então esses aí estão comendo bem, graças ao Criador. Nossos políticos estão bem, gente, graças ao Criador. Por fim, metade dos brasileiros, 50%,
estão comendo mais ovos do que antes. Olha, o povo daqui a pouco acho que vai sair na rua imitando galinha, de tanto comer ovo. 50% dos brasileiros, da população do Brasil, estão comendo mais ovos do que antes. Na única categoria de produto que o aumento do consumo foi maior do que a diminuição. Uma parcela de 20%, por outro lado, passou a consumir menos ovos e 28% mantiveram o consumo, além de 3% que não consomem ovos. De acordo com o Instituto, os resultados não destacam diferença entre o percentual de pessoas com redução no consumo de itens alimentícios na abertura por idade ou escolaridade, uma vez que todos apresentam um percentual em torno da média de 85%. Por faixa de renda, os percentuais são altos, mesmo nas famílias com renda acima de 10 salários mínimos. 67% relatam ter cortado algum desses produtos. Na faixa de 2 salários mínimos, são 88% das pessoas cortaram alimentação, ou esses produtos que eu citei, ovos, verduras, legumes, hortaliças. O percentual fica em 75% no sul, na região sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, 89% na região nordeste, uma das regiões mais pobres do Brasil. 89% tiveram que cortar algum tipo de produtos, né, de alimentícios. Há diferenças também entre homens. 82% cortaram esses produtos que eu citei aí na matéria, e 87% das mulheres cortaram. Os pretos, raça negra, né? Vamos pôr, não é raça negra, né? Cor, né? Falando raça não tem nada a ver, é cor. Os pretos, os negros, 91% cortaram, tem até o tipo de cor, né? E os brancos, 82% das pessoas brancas cortaram. Pessoas que avaliam o governo positivamente, 73%, e negativamente, 89%. Olha, os caras colocaram até as pessoas que avaliam o governo Bolsonaro. 73% cortaram alimentação, e os que avaliam negativamente o governo Bolsonaro cortaram, 89% dos entrevistados cortaram alimentação. Deixa eu ver aqui como que vai continuar aqui a matéria. Inflação acima do esperado. No mês de agosto, mais uma vez, a inflação oficial do país veio acima do esperado. O índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, medido pelo IBGE, acelerou para 9,68% no acumulado de 12 meses, levando a uma onda de revisões entre os economistas. Toda semana eles revisam a inflação cada vez mais para cima. Ao contrário de outros ciclos inflacionários pelo país, pelos quais o Brasil passou, este não é puxado por alta da demanda por parte dos brasileiros, mas por choques do lado da oferta, a seca, o dólar, o petróleo, etc. Então, aumento da seca, aumento do dólar, aumento do petróleo, né, combustíveis. De forma geral, os choques causam um aumento de preços temporário e se dissipam. Desta vez, contudo, eles têm sido persistentes e vêm contaminando outros preços, quer dizer, inflacionando outras áreas de outros assuntos, não só alimentos, ou até outros tipos de alimentos. Como eu trouxe um vídeo aí que vocês vão assistir, que até os produtos de limpeza estão mais caros. Como resultado, o Banco Central vem apertando cada vez mais os juros. A Selic mais alta eleva o custo do crédito e contribui para reduzir ainda mais a demanda e desacelerar a economia. Quer dizer, eles aumentam os juros e as pessoas que vão pegar empréstimo, usar cartão de crédito, que tem juros, tudo que tem juros, aí as pessoas estão lascadas. Se elas quiserem comprar
E aí elas não pagar no dia certo, elas vão pagar cada vez mais juros altos. Então, ou ela compra à vista, ou ela paga para ver e compra a parcelado, e entre os juros, se ela atrasar, ou entre os juros da compra, e aí ela paga mais caro nesta compra de produto ou alimento que ela comprar. Nesta quarta-feira, dia 20 de setembro, o Comitê de Política Monetária, o Copom, deve elevar a Selic para 6,25% ao ano. Atualmente ela está em 5,25%. E é por isso que, em paralelo às revisões das estimativas para a inflação, os economistas também estão revendo para baixo suas previsões para o PIB, Produto Interno Bruto, para o ano de 2022. Moral da história: o povo cada vez mais cortando alimento para ver se consegue sobreviver. E comendo muito ovo. 50% da população do Brasil estão comendo mais ovo. Será que o político está comendo ovo? Bastante ovo? Será? Responde aí embaixo. Dê no joinha, chicotado no like, splash. Mande esse vídeo para outras pessoas, para saber que as pessoas estão comendo muito ovo. Muito ovo. Daqui a pouco está saindo na rua imitando galinha. Não duvido. E se inscreva no nosso canal, que aqui a gente só apoia o povo, que é o único que come muito ovo. Povo pobre, principalmente. Fui. Acho que nem ovo, daqui a pouco a gente não vai poder comer mais. Fui.